Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br, que está aí na sua tela. Bom, 2014 é ano de eleições. No próximo dia 5 de outubro, mais de 141 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher aí presidente da República, 27 governadores, deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais e distritais, além de eleger os nomes que vão renovar 1/3 do nosso Senado. O Tribunal Superior Eleitoral já divulgou o calendário que fixa as principais datas a serem observadas por partidos políticos, candidatos, eleitores e pela própria Justiça Eleitoral no pleito. Estamos aí há mais ou menos 7 meses do dia da votação. As campanhas não iniciaram oficialmente, mas o processo já gera muitas dúvidas. Por isso, no programa de hoje, a gente presta serviço sobre as eleições. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o cientista político e sociólogo Fernando Latman-Veltman, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. E também conosco está o Sérgio Ricardo, que é assessor-chefe da Assessoria Especial do Tribunal Superior Eleitoral. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas sobre as eleições, participe da conversa, mandando para a gente comentários, opiniões, dúvidas. Pela internet você já sabe, tem 2 formas de participar, a primeira delas eu vou colocar agora na tela para você, que é no facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post já com esta foto de uma urna eletrônica, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui essa dúvida. Daqui a pouquinho eu coloco na roda aqui para os nossos entrevistados. Também você tem como opção na internet o Twitter. Você pode mandar mensagens para o nosso perfil no microblog, que é o @canal Futura. Ou ainda você pode ligar para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Bom, tem uma dúvida agora, né? Que a gente tem ano aí de eleições para deputados federais e deputados estaduais. É uma dúvida que muita gente ainda tem em relação a por que um deputado que é mais votado, às vezes não é eleito. Então a gente tem uma arte que a gente preparou para falar sobre o quociente eleitoral. Vamos colocar na tela para quem está em casa, PR, está aí para você. Na verdade, a outra arte, essa a gente vai preparar para depois, que é as datas. Aí, quociente eleitoral. Então, o número de votos válidos divididos pelo número de vagas. Fernando, você pode explicar para a gente o que significa essa fórmula? É porque quando você tem um sistema proporcional, a premissa fundamental do sistema é que você vai distribuir as cadeiras do parlamento, seja uma assembleia, ou uma câmara, ou congresso nacional, você vai distribuir proporcionalmente pelos partidos de acordo com o voto que ele tem, ou pelas coligações de acordo com os votos que elas têm. Então você não está dividindo, você tem que fazer uma divisão que é diferente do sistema majoritário, onde você disputa em geral uma cadeira e vai montando a representação. Nesse caso, você tem que dividir o número de candidatos do colégio eleitoral pelo número de cadeiras para saber quantos votos são necessários para eleger uma cadeira, né? E aí você tem esse número, quociente eleitoral, e com isso você calcula quantas cadeiras você vai distribuir. Então, por exemplo, é um cálculo bastante complicado, na verdade, no nosso sistema. O eleitor vota, ele pode votar no candidato ou ele pode votar numa legenda que, eventualmente, pode estar coligada com outras legendas. Então, o que acontece? Esses votos são todos somados juntos e você vai ter, e divide-se isso pelo quociente eleitoral, e você vai saber quantas cadeiras aquela coligação ganhou, grosso modo. E aí, sim, isso vai ser distribuído pelos candidatos de acordo com a votação individual de cada um. Então, o que acontece? Eventualmente, você tem um candidato que recebe um número considerável de votos, mas ele não atinge o quociente eleitoral. E, às vezes, um candidato que teve muito menos votos, ele é puxado por um outro, né, que obteve. Então, por exemplo, um candidato pode ter 1 milhão de votos, né, e aí ele vai eleger vários deputados na cola dele, né? Então ele vai eleger outros colegas da chapa dele que tiveram uma votação menor do que de outros candidatos que não atingiram esse patamar. Né? É uma conta um pouco complicada, mas é isso que explica porque, às vezes, um candidato relativamente bem votado perde a vaga, enquanto que o outro, teoricamente, individualmente mal votado, consegue. Um exemplo famoso lá em São Paulo era o Enéas, né? Que foi por várias eleições um clássico exemplo. Né? Deputado ele tinha muito voto individualmente, e aí acabava conseguindo cadeiras. Fazia o partido dele crescer. Exato, o partido dele crescia e conseguia cadeiras. Candidatos do partido, que eram muito pouco expressivos em termos de votação, conseguiam a cadeira porque
porque ele sozinho ele atingia o quociente eleitoral várias vezes, sozinho, com o número de votos que ele conseguia. Bom, acho que está aí, na verdade, com essa explicação do Fernando, já uma justificativa para a importância do voto, que muita gente, às vezes, pensa, o meu voto não vai fazer diferença, o meu deputado, o meu candidato é menor. Enfim, se cada um valorizar o seu voto e votar com consciência, se procurar, de fato, saber mais sobre o candidato, acho que vai fazer uma grande diferença no resultado das eleições. É porque o que acontece é que o eleitor, eventualmente, ele faz um cálculo bastante razoável, que ele diz, eu sou, às vezes, um eleitor num colégio eleitoral de milhões. Digamos, um eleitor do Rio de Janeiro, um eleitor de São Paulo, etc. Aí ele pode pensar, mas que diferença vai fazer o meu voto para o resultado? Porque para eleger um candidato precisa de muito mais. Esse raciocínio é perfeitamente razoável da parte do eleitor. O que ele tem que entender é que para o candidato, aquele voto dele é muito importante. Então há uma diferença de peso relativo. É o mesmo voto, é um voto, só que para o candidato pode achar... O eleitor pode achar que o voto dele vale muito pouco, que ele pode muito pouco aquele voto. O que eu vou influenciar e como é que eu vou conseguir vincular o candidato aos meus interesses? Mas para o candidato, esse um voto é fundamental, às vezes é o que faz a diferença. Então, na verdade, o eleitor tem que aproveitar o fato de que o seu voto é muito mais valorizado pelo candidato do que por ele, para cobrar caro esse voto. Cobrar caro num bom sentido, é claro, né? Não vender caro por dinheiro ou qualquer outra benesse, mas sim, olha, você vai ter que me dar um bom argumento para eu te convencer a te dar o meu voto. Entendeu? Ou seja, ele valorizar o voto que ele tem. Porque ele pode achar que não vale muita coisa, mas para o candidato vale muito. Com certeza. Bom, a gente está agora no dia 12 de março, ainda falta um tempo aí até as eleições. Oficialmente, né, Sérgio? Não existem candidatos nesse momento. Oficialmente não. Mas o calendário do TSE já está aí todo com cronograma definido e divulgado. Já está todo divulgado, as datas já estão definidas. E uma data, eu acho que eu posso falar já das datas principais que a gente destaca aí para o eleitor e para todos os interessados no processo eleitoral, que participam do processo eleitoral efetivamente. 7 de maio, que seria o último dia para o eleitor se inscrever ou transferir-se da zona onde ele tem o título de eleitor para o local onde ele deseja votar. E a gente tem, inclusive, uma arte aí para destacar para quem está em casa, ouvir a gente comentando aqui, poder ler e visualmente tomar conta dessa informação que fala aí sobre essas questões do dia 7 de maio, dia crucial, né? O último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio. E também tem outras questões em relação a eleitores com deficiência. A gente vai colocar aí na tela também. A mesma data, então, para quem mudou de residência dentro do município e pediu alteração aí do seu título eleitoral, se você quer mudar de seção. Último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio, como já falamos, e a questão do deficiente ou pessoa com mobilidade reduzida que quer solicitar sua transferência para a sessão eleitoral especial. Então, o que precisa fazer até o dia 7 de maio, Sérgio? Procurar o cartório próximo à sua residência, se tem a intenção de transferir-se, né? No caso do eleitor com redução de mobilidade, né, os deficientes físicos, também fazer essa solicitação comunicando a deficiência e aguardar até o prazo que a Justiça Eleitoral estabelece no calendário também para ele efetivamente receber o título de eleitor já com a comunicação da sessão dele. E todos os municípios oferecem sessões de votação para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência? Sim, os municípios têm essa faculdade para oferecer. Lógico, depende muito da logística que cada regional vai dispor. Muito bom. Bom, você de casa pode e deve tirar todas as suas dúvidas sobre eleições aqui com a gente, mandando seu recado pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo telefone que está aí na tela para você, o 0 Operadora 21 3523 4098. Não perca tempo, mande o seu recado, assim como já fez aqui a Amanda Pedrosa pelo Twitter. Obrigado, Amanda. E ela pergunta aqui, uma dúvida que muita gente também tem, ela pede, vocês podem explicar a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Eu não consigo entender, diz a Amanda aqui. Explica para ela, Fernando. Bom, a diferença técnica, você não quer falar sobre isso? O Sérgio pode falar, então, vamos lá. Bom, o voto nulo, né, ele tem uma repercussão na eleição que pode fazer com que o pleito, de fato, seja, lógico, dependendo da repercussão que ele tome, né, ele pode anular o pleito, né, mas isso o tribunal já enfrentou diversas vezes e não é uma questão que a gente pode dizer pacífica, né,
existem interpretações acerca do entendimento sobre essa questão da votação nula. Né? O voto branco é um ato de vontade do eleitor, né? Assim como, eventualmente, o voto nulo também. Tecnicamente, o voto branco, o eleitor deixa em branco a cédula, e no voto nulo ele propositalmente anula, ou seja, ele vota um candidato que não existe. Hoje em dia, na urna eletrônica, tem a tecla do voto branco, ou nulo, você coloca um número inexistente para o candidato que não está registrado. A questão é como é que isso vai ser computado na eleição. Esse que é o ponto. Mas hoje em dia tudo é considerado voto... O voto nulo e o voto branco não são computados. Né? Eles não são considerados votos válidos. Mas em caso que mais de 50% dos votos sejam brancos ou nulos, isso vai fazer diferença? Sim. Não, o que acontece é o seguinte: se você tem menos votos válidos do que poderia ter, ou seja, se as pessoas votam branco ou nulo, e esses votos não são considerados, você vai reduzir o quociente eleitoral. Né? Então você pode permitir que um candidato seja eleito com menos votos, né, tratando de eleição proporcional, do que ele necessariamente precisaria. Você está reduzindo o quociente eleitoral. Entendeu? Se você pensar isso em termos de votos que não são obtidos de uma maneira muito lícita, você está favorecendo, num certo sentido, você pode estar favorecendo isso. E também pode acontecer isso: o eleitor vota nulo, e aí ele acaba reduzindo o quociente e acaba elegendo um candidato que ele não queria, sem saber que está ajudando a isso, entendeu? Então, ou seja, a pessoa que vota em branco, em nulo, ela tem que pensar o que ela está querendo dizer com isso, né? Como é que isso vai ser interpretado, que resultado ela quer obter, para não tomar o cuidado, não acontecer dela obter um resultado que é exatamente o oposto do que ela está querendo, né? Eventualmente ela quer, muitas vezes se associa o voto nulo a um voto de protesto contra o sistema ou contra a oferta de candidatos. Você não gosta de nenhum candidato, né? Só que ao fazer isso, na verdade, ele pode estar favorecendo um candidato pior ainda do que ele não gosta, não aprova e não se posicionar defendendo algum candidato, vai favorecer algum que ele não gosta tanto. Agora, eventualmente, se ele quer usar isso como uma manifestação, de fato não faz a menor diferença, é um direito que cabe. Por isso que, na verdade, é muito complicado, muito controverso quando você diz no Brasil que o voto é obrigatório. A gente estava começando a discutir essa questão. Na verdade, em tese, o comparecimento à urna é obrigatório. Porque chega lá, você pode anular o seu voto, dizer, eu vou votar em branco, eu simplesmente não votei, deixei em branco o meu voto, entendeu? Então, tecnicamente, não existe voto obrigatório. O que existe é uma obrigatoriedade de comparecimento ou de justificativa. Não posso votar, porque eu não estava em condição, etc. Enfim. Mas o importante é aquilo que a gente falou. Você está abrindo mão de um recurso que você pode achar que não vale nada, mas que pode ter alguma influência. Abrindo mão de se posicionar. Se posicionar, mas é claro que isso fica a critério da consciência do eleitor. Uma outra questão para esse ano de 2014 em especial é sobre a biometria, né? Para 2014 o TSE espera que 22 milhões dos 141 milhões de eleitores sejam identificados pela biometria. 4 estados como Sergipe, Alagoas, Amapá e Distrito Federal, e 844 municípios terão eleitores votando apenas pela biometria. E tem a dúvida que chegou aqui para a gente da Maria Marques, de 61 anos, aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta então sobre o cadastramento biométrico, se é obrigatório. Ela disse que na zona eleitoral dela não ocorreu nenhuma campanha solicitando que os eleitores comparecessem, e ela pergunta se vai poder votar normalmente por não ter sido cadastrada. Sérgio? Bom, sobre o cadastramento biométrico, é interessante deixar bem claro que cada Tribunal Regional Eleitoral dispõe de um calendário específico com relação às sessões onde vai se votar por meio da urna com o uso da biometria. Então, não necessariamente, não sei se é o caso dela, na sessão dela será utilizada, ela do Rio... Aqui do Rio de Janeiro. Bom, aqui, de acordo com... Me parece que aqui vai ser utilizado a urna com o dispositivo de biometria. Mas seria interessante, de qualquer forma, até o dia 7 de maio, ela procurar o cartório. Aliás, antes disso, porque 7 de maio é a data fatal da inscrição. Prazo, né? A partir de agora já pode procurar um cartório eleitoral. Exatamente. Como o calendário, como eu falei, né, ele é específico para cada regional, pode ser que o TRE daqui encerre o cadastramento biométrico nessa fase. E se ela não for se cadastrar, pode ter realmente o título cancelado. Bom, tem mais dúvidas chegando para a gente da Rosana pelo Facebook. Obrigado, Rosana, pela participação. E é uma dúvida que ainda o pessoal coloca muitas vezes: se houver fraude na urna eletrônica, de que forma é possível fazer uma investigação? Bom, a urna dispõe de mecanismos de segurança que diversos institutos, né, nacionais e internacionais já comprovaram isso, né? Então,
E a Justiça Eleitoral dispõe também de outros mecanismos, que são mecanismos legais, né, as normas, as instruções, que prevêem fases específicas, também com relação a essa disponibilidade da urna para as pessoas fazerem testes. Então, durante o calendário eleitoral que transcorrer desse ano, diversas fases de testes são executadas, né, e o TSE ele está sempre aberto aos partidos, né, aos cidadãos, e tudo para deixar bem claro, né, e da forma mais transparente possível o uso da urna, que não é de hoje. A urna eletrônica já vem de alguns anos, é que para muita gente ainda está aquela memória da cédula de papel, né, Fernando, que ia lá, marcava, ou muita gente queria anular, fazia um desenho. Hoje em dia não existe mais isso. Né? Eu acho que desse aspecto o eleitor brasileiro pode ficar absolutamente tranquilo. Nosso sistema eleitoral é um dos melhores do mundo. Do mais seguro, né? Do mundo. Do mais seguro. A nossa justiça eleitoral é uma instituição exemplar. Tem muitos países que gostariam de ter uma justiça como a nossa e não tem. Nós prestamos, inclusive, assessoria a outros países, né, que querem implantar o voto eletrônico como o Brasil. Exatamente. Foi pioneiro, né? E você vê, nós voltamos a praticar a democracia completamente há 25 anos e não temos eleições contestadas, nós temos eleições altamente competitivas, disputadas, duras, né? As campanhas são duras, mas quando chega na hora do resultado você não tem contestação. E o melhor, o resultado é rápido. Quem perde aceita o resultado é rápido. Nós tivemos a eleição aqui no Rio de Janeiro em 2008, que foi vencida por uma margem pequena de votos, segundo turno da eleição para prefeito, uma eleição dura, como a maioria das eleições brasileiras são competitivas, duras, e no entanto ninguém questiona o resultado. Você pode até dizer, eu fico triste, eu não gostei do que o eleitor fez, mas o resultado da eleição, né, isso é um privilégio. Tem poucas democracias no mundo, quer dizer, tem muitas, mas tem muitas democracias mais experientes que as nossas, que não têm, evoluídas é bastante questionável, mas muito mais experiência, né? Muito mais experientes, que já tem muito mais tempo. Democracias mais antigas. E que não tem a nossa credibilidade. O processo eleitoral, infelizmente, não tem a credibilidade que o nosso tem. Então, acho que nesse ponto eu não sei se a telespectadora teve alguma experiência traumática, não sei se ela não compartilhou com a gente aqui, a Rosana. Se tiver tempo ainda, a Rosana manda um recado pra gente. Se teve alguma experiência não agradável susto, o eleitor brasileiro praticamente não corre risco e tal. Ou seja, o nosso sistema eleitoral é exemplar do ponto de vista da sua legitimidade, da sua credibilidade. Você pode não gostar do resultado, mas foi o eleitor que escolheu assim. Muito bom. Tem algumas dúvidas aqui do Marco Antônio, aqui do Rio de Janeiro, e também do Aurélio Campos, também aqui do Rio. Obrigado aos dois pela participação. Que eles querem saber se, hipoteticamente, se na eleição nenhum eleitor comparecer, qual seria o procedimento? O que poderia ocorrer com os candidatos? E também aí a questão da mais de 50% de votos nulos, se a eleição seria anulada. Acho que o pessoal que está querendo se manifestar de alguma forma, né, frente a essas eleições. Toda eleição aparece isso. Eu não sei o que acontece do ponto de vista jurídico. O que acontece legalmente? Numa eleição geral, né, nunca aconteceu. Né? Então, é uma situação a ser enfrentada no caso concreto, eventualmente, se ocorrer. Né? Mas como o professor Fernando falou, né, eu acho que a manifestação do voto é muito importante para exatamente livrar, né, não ter na administração ou no parlamento a pessoa que eles não desejam. Né? Então, vote naquele que é o melhor. Né? Eu acho que a ideia é essa. Fernando, que dica você daria para quem está em dúvida? Né? A gente sabe que ainda, como já dissemos aqui, não existem candidatos oficiais, mas muita gente, quando chega na hora de escolher um deputado federal, deputado estadual, uma grande oferta de candidatos, não sabe por onde começar na hora de pesquisar, na hora de investigar aquele candidato. Você sugeriria começar por onde? Olha, é difícil. É difícil exatamente porque a eleição proporcional no Brasil, a oferta de candidaturas é muito grande, é muito partido, muita oferta de candidato. Os candidatos disputam entre si, os candidatos do mesmo partido, da mesma coligação, disputam entre si, por conta da natureza do nosso sistema de proporcional de lista aberta. Então, não é fácil isso, né? E é difícil também, não adianta querer esperar que o eleitor comum, inclusive aquele que tem pouco interesse pela política, ele vai poder se informar ou vai poder dedicar muito tempo para buscar informação, para fazer uma boa escolha, porque ele não tem tempo para isso, ele tem outras demandas, né? A vida não é fácil para ninguém, principalmente para a maioria do eleitorado. Acaba acontecendo muitas vezes, alguém da família indica e a pessoa acaba o que é uma ótima fonte de informação, porque o que eu costumo dizer é o seguinte, como é que você escolhe um serviço no mercado?
Como é que você escolhe um restaurante onde você vai comer? Como é que você escolhe um mecânico para o seu carro? Como é que você escolhe um advogado? Como é que você escolhe uma pessoa que vai fazer assessoria técnica num aparelho, consertar alguma coisa? Em geral, o que você faz? Você busca uma referência. Né? Alguém que conheça, alguém que tenha uma informação e que possa te dar essa referência. É claro que se você puder gostar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta eu assisti o horário de propaganda eleitoral, que é uma ferramenta poderosa de apresentação dos candidatos. Agora, é sempre um risco, assim como você corre o risco de entrar num restaurante e comer uma comida que não estava muito bem feita ou não foi feita com o devido cuidado, porque nem quem é que entra na cozinha do restaurante para ver como é que ele funciona. Né? Então você tem que confiar. Você que na vida cotidiana, a gente confia e faz escolhas de acordo com uma série de informações ou de referências. Às vezes você olha para a pessoa e diz assim, não sei se é digno de confiança ou não. Não é fácil. Aí às vezes é uma questão de tentativa e erro. Um outro aspecto que eu acho positivo é assim como o consumidor ele tem eventualmente a possibilidade de escolher, eu fui mal atendido nesse lugar, vou escolher no outro. Nós praticamos esse sistema eleitoral. Né? Já temos praticado a cada 2 anos, ou 4 anos, né, no caso das eleições que nós vamos ter agora, desde 1989 que nós começamos a eleger presidente. Mas até antes, na ditadura, o calendário eleitoral foi mantido na maior parte do tempo. Ou seja, as pessoas já sabem como se vota no Brasil, já conhecem o sistema, tirando o pessoal que vai votar pela primeira vez, os jovens que vão começar a votar nessa eleição, a maioria das pessoas já teve alguma experiência com isso. Os partidos são essencialmente os mesmos. Toda hora aparece uma legenda nova, todo mundo reclama. Mas os grandes partidos brasileiros, os que disputam, por exemplo, a eleição presidencial, são os mesmos há vários anos. Entendeu? O que você sugeriria se alguém está satisfeito com alguma situação? Não, é o seguinte, eu acho que nós temos o eleitor brasileiro hoje, ele tem tido uma chance, uma oportunidade de aprender com ele, como é que esse jogo funciona, etc. E tal. Um processo que tem amadurecido, né? Exato, entendeu? Então é sempre há uma margem de insegurança muito grande, entendeu? Como quase tudo na vida. Mas eu acho que se você puder, tiver tempo, assista ao horário de propaganda eleitoral gratuita, às vezes é divertido, eu me divirto muito mesmo, né? Procure os meios de comunicação, procure acompanhar o noticiário. Às vezes é muito chato, às vezes é muito insuficiente, etc. E a maioria das pessoas, eu acho até com razão, não gosta de assistir muito o noticiário político e tal, porque às vezes é muito tedioso mesmo. Mas para fazer uma diferença tem que ter informação, né? Não pode ir simplesmente, e aí, se você não tem tempo, tem que investigar os candidatos. Exatamente. Agora, se você não tem tempo, porque a vida das pessoas é muito corrida, converse com aquela pessoa que você acha que entende mais de política que você, aquela pessoa que você confia, eventualmente uma pessoa mais experiente, etc. E ver o que elas acham. Quem pergunta, já tem candidato? Em quem você vai votar? Não sei em quem eu vou votar. O que você acha? Né? Enfim, e aí vai vendo, né? Não tem. Mas também, uma outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, exatamente também porque o voto ele às vezes é 1 em milhões, etc., e o processo é muito incerto, não tem problema nenhum se você errar, se você escolher errado, você vai ter uma outra chance. Essa é uma das vantagens do regime democrático. Daqui a 4 anos você vai ter outra chance de escolher outro presidente, outro governador, outro senador. O senador talvez não, vai ter que esperar, mas um outro senador, pelo menos Espera mais um pouco para escolher outro senador. Mudar. Enfim, faz parte da vida, é um aprendizado. A gente está encerrando já só pontuando o calendário. A gente tem então candidatos vão ser escolhidos a partir de do dia 10 de junho é a data em que os partidos podem começar a fazer suas convenções de escolha dos candidatos que vão lançar nessa próxima eleição. 5 de julho, prazo fatal para registrá-los, né, junto à Justiça Eleitoral. A partir do dia 5, a partir do dia 6, a propaganda já é permitida, né, panfleto, faixa, desde que não superior a 4 metros quadrados. Né, a instrução de propaganda ela fixa bem quais são os requisitos. Né? Depois do dia 6, o horário eleitoral gratuito começa no dia 19 de agosto, né? E ele se encerra 3 dias antes do pleito, que é dia 5 de outubro, e em seguida começa naqueles estados em que a eleição tem que se resolver em 2 turnos, né? O segundo turno, a propaganda vai começar 15 dias depois, se não me engano. E a votação 26 de outubro. E a votação do segundo turno, no último domingo do mês de outubro, que é o dia 26. Muito bem. Tem que votar quem tem de 18 a 70 anos. Obrigatoriamente.
Muito bem. Bom, a gente vai voltar a falar de eleições aqui ao longo dos próximos meses no Conexão, então fique ligado. Obrigado a todas as participações, não consegui ler todas aqui, mas o Wellington, a Dulcineia, a Tereza, o Daniel, todo mundo que mandou recado pra gente. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fernando, pela presença aqui no estúdio comigo. Então a gente volta amanhã com mais Conexão Futura a partir das 2h30 da tarde. Um abraço e até lá.